Olá pessoal, eu sou o Reverendo Denis e esse é o Luterice, Palavra de Deus com o entendimento de Lutero sobre um trecho bíblico. O trecho que eu quero ler com vocês hoje está registrado em a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 11 a 14. Está escrito assim: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Até aqui, leitura da Palavra de Deus. Martinho Lutero, ele fala aqui sobre a coragem do pregador, mas ele fala também sobre que o ouvinte tem que se preparar para ouvir a verdade da boca do pregador. Ele diz que a tarefa do pregador é não ficar com a boca fechada e nem esperar que os ouvintes silenciem, que não tenham dúvidas, que não discordem inclusive dele, para ele se apresentar como aquele que tem o direito e a ordem divinos. Lutero pensa diferente disso. Outra coisa, Lutero proclama que o pregador ele deve abrir a boca com coragem e confiança, pregando a verdade e o que foi ordenado a ele pela palavra. Aquele que prega não deve silenciar nem murmurar, mas sim confessar sem medo e com franqueza, sem dar preferência para a pessoa, sem poupar ninguém. E aqui ele pensa no imperador, ele pensa no político, no rico, enfim, em qualquer um que esteja ouvindo a sua pregação. É um obstáculo o pregador que quer falar bonito para alguns, falar o que os ouvintes queiram ouvir, para ele não ter um prejuízo ou não ser ameaçado pelo que diz. Lutero diz que, pelo contrário, assim como Cristo se encontra no alto do monte, em um lugar público, e olha livremente em volta, assim o pregador deve falar, sem ter medo. Cristo no alto do monte é a lembrança de Jesus ao lado de Pôncio Pilatos, mesmo sabendo do seu futuro sofrimento e morte na cruz. Jesus não mudou o seu discurso. Ele disse a verdade, continuou pela verdade. Lutero diz que o pregador não deve ter papas na língua, não deve considerar nem senhores, nem fidalgos, nem dinheiro, nem riqueza, honra, poder, nem status, nem pobreza. Mas sim falar o que o seu ministério exige, o ministério da pregação. Por isso que ele está ali. Cristo instituiu o ministério da pregação para que se coloque a verdade abertamente ao público, à luz do dia, e o mal seja denunciado, e se diga o que serve para o proveito da alma para a salvação. Esse é o pensamento de Lutero. Luterice, você também.